Irmão, vamos ler a palavra de Deus no escritor desconhecido, um dos dois livros, ou melhor, dos três livros que não sabemos quem escreveu. O primeiro deles é segundo Samuel. Samuel já era morto quando escreveram, que deram esse título a Daniel. O livro de Jó também não sabemos quem escreveu. E o escritor aos Hebreus, apesar da literatura escrita ser muito idêntica com a de Paulo, bem idêntica com a de Paulo, alguns chegam a falar que é Paulo, mas certo é que é só conjecturas. Nós não sabemos, na verdade, esses três livros quem são os escritores. Mas certo é que a carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele nos chama a uma reflexão. Ele diz assim: portanto, nós também, isso é porque existem outros, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando à destra do trono de Deus. Portanto, nós também, isso é, nós, aquelas pessoas que rodearam a Jesus, que tentavam, aquela parte da multidão que seguia a Jesus, não era por fé. Parte da multidão que seguia Jesus era de escribas e fariseus, tentando pegar Jesus em alguma falha. Eram pessoas que acompanhavam dia e noites, como jornalistas em uma perseguição, tentando descobrir algo de onde não conseguem. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ontem eu conversando com o vizinho, eu falava sobre isso. O inimigo se engana. No passado, por falta de conhecimento, criou-se uma figura para o inimigo. Dizia que ele era um sujeito preto, feio, era rabudo, que tinha chifre. Era uma figura que, com aquelas características descritas no folclore do inimigo, com aquela figura ele não enganava ninguém. De longe as pessoas percebiam quem ele era. Desculpe, eu estou com alergia ao sistema de ar. Mas eu quero mostrar que o inimigo é o contrário. Como numa grande batalha, antes de enfrentar o seu adversário, se estuda todas as possibilidades, todas as fraquezas. Não se entra numa batalha sem conhecer o lado fraco do seu inimigo. Normalmente, quando se começa uma guerra, os pontos principais são torres de comunicações, subestações elétricas, campo de aviões e daí por diante, quartéis. Eles vão destruindo essas bases, como aeroporto, etc, etc. Então eles atacam, tirando as possibilidades de fuga, de reação. E assim não é o inimigo. O inimigo não tem nada disso que as pessoas dizem. O inimigo descrito na Bíblia era um ser tão bonito que até o profeta descreve com pesar. O próprio Deus, quando lamenta a queda dele, lamenta com pesar, porque diz assim: ó querubim protetor que entre as pedras afogueadas andavas tu. Então você vê que havia um certo pesar ao lamentar a queda dele. Ele era bonito, não era feio. Porque está escrito no mesmo texto: por causa da tua formosura corrompeste o teu entendimento. O inimigo, quando quer destruir
A maior arma que o inimigo tem usado para derrubar pastores, evangelistas, diáconos, não interessa. É o sexo oposto. Não pense que ele vai usar outra coisa mais. A arma que derruba mais é o sexo oposto. É o sexo oposto. Pode ter certeza disso. Eu não vou dar nome, porque eu tenho um amigo que vai saber dessa história, o meu amigo Silvio Lúcio, que hoje está aí, ele sabe dessa história, que a pessoa era chefe do setor de pessoal, lá da empresa que ele mesmo trabalhava. Eu não vou dar nome. Mas a pessoa era chefe do setor de pessoal de uma empresa de Salvador, ficava ali no Saboeiro. Eu posso até dar a empresa, ETE Engenharia, uma empresa multinacional. Certo dia ali no Saboeiro ele conheceu uma menina muito bonita, uma morena. Segundo ele, ela tinha sido feita à mão e terminada no pincel, não tinha defeito. Ele começou a se envolver com ela, a sair com ela. O que é que ele fazia? Ele tinha 2 filhos, a mulher era da região de Itabuna. Ele pegava o final de semana, mandava a mulher, vá para Itabuna. A mulher pensando que era porque ele estava bonzinho. Não é que ele estava bonzinho. Ele queria ficar com a outra. A menina era muito bonita. Aqueles barzinhos ali do Saboeiro, logo depois do hospital. Segundo ele, uma certa noite, num motel, aquela menina falou em voz grossa com ele, em voz masculina, dizendo assim, olá, o que vai fazer com ela? E ele tomou um tremendo susto, que a voz não era dela. E aquela voz forte disse assim, o que é que você vai fazer com meu cavalo? Ele não entende de Bíblia, não entende nada, ficou um pouco assustado, mas lembrou de perguntar, você conhece Deus, não sei o quê, e dava aquelas gargalhadas, né? E terminou, depois de disso um monte de coisa, disse, olha para ele, ó lá o que vai fazer com ela, porque eu já destruí 3 casamentos com ela, e o seu é o 4º. Esse foi o erro dele. O seu é o 4º. Olha lá o que você vai fazer com ela. Agora segure ela que eu vou sair. Segundo ele, quando disse segundo que vai sair, a mulher desmaia, a moça desmaia, ele bota nos braços, nem quis mais nada com ela e nunca mais quis sair com aquela moça. É assim que Satanás usa. Para a moça, ele vai aparecer com um jovem bonito, atraente, normalmente com poder, com uma posição social, socioeconômica, intelectual acima um pouquinho da dela. Para o rapaz ele vai aparecer da mesma maneira com uma menina bonita, atraente, normalmente com roupas sensuais, e é assim que Satanás vai aparecer. Não pense que ele vai aparecer atirando pedra, não pense que ele vai aparecer te xingando, dizendo coisa. Desta forma ele não consegue o objetivo dele. Paulo diz aqui, Paulo não, o escritor, portanto nós que também andamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então ele anda em volta, ele anda circulando, porque a nossa volta é o Senhor. Ele anda em derredor, ele anda buscando uma força. E quando você peca é como que abrisse a porta, o Espírito Santo se afasta, é como uma casa com a porta aberta. E ele entra e agora pode fazer o que ele quiser. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Observemos a redundância do profeta, do grande homem de Deus, do escritor, quando ele diz assim, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Precisamos estar vigilantes para separar o que é de Deus e o que é que não é. Normalmente quando Deus tem uma promessa, Satanás chega primeiro. Bote isso na sua cabeça. Se Deus tem uma promessa na sua vida, Satanás vai chegar primeiro. Mas cuidado para saber o que é. Para não fazer a besteira que Abraão fez, que até hoje os filhos de Israel pagam preço pelo erro de Abraão. O erro de Abraão levou os filhos de Israel a pagar um preço até os dias de hoje. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha, observe dois aparentemente uma contradição. Correr com paciência. Quando nós falamos em correr, dá uma conotação de um atleta correndo
numa maratona, numa meia maratona, seja o que for, mas aí vem logo a pergunta para nós: como correr com paciência? A resposta é correr na direção de Deus. O crente, irmão, eu costumo dizer, a maior velocidade do crente, quando o crente nessa carreira que o profeta chama correr com paciência, ele alcança a maior velocidade quando ele está com o rosto no pó, com o rosto esfregado no banco da sua igreja, da sua cadeira, sujo de lágrima, sem olhar para ninguém, de joelho, corre. O crente corre de joelho. O crente corre com o rosto no pó. Correr com paciência é correr de joelho. Não é ir para o mato, a todo monte. Isso é uma meninice. Esse negócio, todo monte, irmão, como que o monte fosse resolver alguma coisa. Não, irmão. É correr de joelho na presença do Senhor. Correr com o rosto no pó. E a paciência? Tenha paciência. Corra, entregue tudo ao Senhor. A Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor e Ele tudo, confia nele, Ele tudo fará. Correr com paciência. A coisa está feia, entra no teu quarto, como Jesus ensinou. Fecha a tua porta, joga o rosto em terra e clama que o Senhor vai responder. Correr com paciência. Correr na direção de Deus. Não correr correndo, mas correr de joelho. Correr com o rosto em terra. Alcança-se a maior velocidade. O crente, eu já disse várias vezes, o cristão é um povo estranho, todos os cristãos são estranhos. O cristão é o único povo que enxerga mais longe de olhos fechados. Um cristão fiel, de olhos fechados, ele enxerga os céus, ele vê Jesus, ele vê Deus. Ele vê tudo o que espera. Então, um cristão de olhos fechados consegue enxergar o céu. Correr com paciência, corra na direção do Senhor. Não deixe que nada dessa vida atrapalhe a sua caminhada. Jesus, que te abençoe, que te proteja. Dê uma segunda-feira de paz.